Há quem diga que a vingança é um prato que se come frio. Outros dizem que a maior vingança para com o inimigo é perdoá-lo. Mas, em alguns casos, como no mundo do cangaço, a vingança é uma questão de honra. E é sobre isso que hoje iremos falar. Cristino Gomes da Silva Cleto, conhecido por vocês como Corisco ou Diabo Loiro. Das muitas coisas que esse homem fez na vida, chegou até a engajar-se no exército brasileiro. Anos depois, ele abandonou o quartel, sendo considerado assim um desertor. Acredite se quiser, mas esse homem chegou a entrar e a sair do mundo do cangaço. Trabalhou ainda como ambulante de feira, negociador de carne de bode, entregador de leite e padeiro. Desta forma, poderíamos considerá-lo como um cidadão exemplar, pelo menos até o dia em que foi preso, quando um fiscal da prefeitura o cobrou impostos. Na primeira vez, ele pagou. Na segunda, se negou. O homem fora preso, humilhado e maltratado pelo então delegado da cidade, o senhor Herculano Borges, que não sabia. Mas naquele momento havia acabado de assinar a sua sentença de morte. Uma morte cruel e dolorosa. Naquele momento, entristecido pelo fato, envergonhado, humilhado e rejeitado, Corisco jurou vingança, mas o homem apenas riu e debochou daquele que em pouco tempo seria o seu algoz. O dia chegou bem mais rápido do que o que era imaginado. Anos após, Corisco arma uma emboscada. Se vinga e lava sua honra, matando o delegado e esquartejando o seu corpo. Das muitas perversidades que aquele homem fez em sua vida de cangaceiro, uma nos chama a atenção, pois foi um ato cometido contra toda uma família de inocentes. Aqueles pobres coitados nada haviam feito para merecerem o destino que tiveram. Foram vítimas de um covarde mentiroso. E agora, vocês irão entender o porquê. Após a tragédia sofrida por Lampião e seu bando em 28 de julho de 1938 na Grota do Angico, Corisco vai até Joca Bernardo tentar ter alguma pista do que havia acontecido, pois estava na cara que alguém havia entregado o bando. O desgraçado havia sido o delator do bando e, como se não bastasse, em um ato de covardia extrema, jogou a culpa para Domingos Ventura e sua família, condenando naquele momento uma família de inocentes à morte certa. Alguns dias após esta conversa, Corisco, Dadá e mais alguns companheiros vão até a fazenda Patos para se encontrarem com Domingos e sua família, prontos para cometerem um dos atos que mais nos chocam nas histórias sobre o cangaço. Ao chegarem na casa do homem, eles comeram, beberam e conversaram, lamentando ainda o ocorrido com Lampião e seu bando. Aquelas pessoas não imaginavam que em poucos instantes entrariam para a história de uma maneira tão trágica. Corisco pediu lápis e papel e começou a escrever um bilhete. Enquanto escrevia,
um dos cangaceiros pediu para Domingos e seu filho o acompanharem até o curral, pois queriam conversar com ele. Foram buscar ainda mais 2 rapazes. Aquele dia, nem as mulheres da família escaparam da fúria dos impiedosos cangaceiros. Tomado por uma fúria indescritível, cego pela sede de vingança, Corisco ordenou que nenhum único disparo fosse feito naquele dia. Todos aqueles que ali estavam reunidos foram mortos a golpes de punhal, foram degolados vivos e tiveram suas cabeças decepadas. Uma das mulheres estava com um bebê recém-nascido nos braços. Ela e mais 3 crianças, de 10, 11 e 12 anos, tiveram as suas vidas poupadas. Não por um ato de misericórdia, mas era necessário que alguém sobrevivesse para contar o que havia acontecido e o porquê. De toda aquela família, 6 foram mortos. E já era noite quando os cangaceiros foram embora. Mas antes disso, ainda dançaram, beberam e festejaram o feito, achando eles que haviam lavado a honra de Lampião, vingando as mortes que aconteceram na Grota do Angico. Mas mal sabiam eles que haviam acabado de cometer um engano, que aquelas pessoas eram inocentes e nada deviam para terem sido sentenciadas à morte de uma maneira tão trágica e impiedosa. Como se não bastasse, Corisco reuniu as cabeças que foram degoladas, mandou que colocassem em um saco e que as crianças fossem entregar na casa das autoridades da cidade, junto com um ameaçador bilhete que dizia que, junto com as cabeças que rolaram no Angico, muitas outras iriam rolar.